Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Gente, hoje a nossa história é a história da musa Ângela. Aconteceu já tem um tempo, mas ela resolveu compartilhar com a gente essa reflexão que eu achei muito interessante. E é uma história que hoje ela conta num tom mais engraçado. Então bora para a história da Ângela. Mas então, Eu conto ou você conta? A Ângela é uma moça que veio da classe C premium, vamos dizer assim. Tinha uma vida até que confortável, mãe solo. E aí, ela sempre teve uma condição assim que a mãe lutou muito para dar um melhor estudo, para dar as melhores chances. E mesmo sendo mãe solo, ela conseguiu batalhar e colocar a Ângela numa escola particular. A Ângela estudou em escola pública um tempo da vida dela, mas nesse pé da história, ela tinha mais ou menos uns 12 anos e começou a estudar então pela primeira vez numa escola particular. A Ângela logo se adaptou. Não foi assim uma grande mudança para ela. Ela não foi também estudar na escola mais cara de todas, né, gente? Mas assim, já era uma mudança. Agora ela tinha que usar um determinado uniforme ali de uma maneira. E na outra escola, como que ela ia vestida, né? Como que ela gostava de se vestir? A Ângela é uma menina assim muito despachada, não é uma menina tímida. E ela gostava de se vestir com as roupas que as meninas vestiam na época. Então, às vezes pegava, né, gente? Eu sou da época da Ângela, então já dando spoiler aqui da idade dela. Eu pegava, gente, a calça, tinha uma calça de moletom na minha escola e fazia tipo uma fenda assim com a tesoura, cortava embaixo na barra, ficava cool, hipster, ficava bem legal assim. Na época, porque era um jeito também das crianças, quando tem uniforme, a gente tem que se vestir de maneira muito igual, é um jeito da gente se diferenciar, né? Aqui na Austrália, onde eu moro, não é assim. A escola particular tem um uniforme muito rígido e você não pode fazer customização, que é uma coisa que a nossa musinha Ângela adorava fazer. Na escola pública, ela não tinha muito, como é que falo? Não tinha ninguém enchendo o saco dela. Só que agora a banda ia tocar diferente. A calça, tudo bem. Era uma calça legal, ela não precisava fazer nenhuma modificação. Mas a blusa, a camiseta, não. Era uma polo branca e meio transparente. E tinha um porém. A Ângela, gente, ela tinha um complexo, já com 12 anos, muito grande sobre o peito dela, sobre o seio dela. E 12 anos, a não ser que você seja uma mulher que tem um seio mais volumoso e se desenvolveu desde pequena, 12 anos é a idade que está começando a nascer ali, apontar alguma coisinha ou outra. Só que ela via as amiguinhas da escola já nascendo um peitinho, dando uma pontadinha ali e aqui, e aí ela chegava em casa, olhava no espelho e via o que ela descrevia, o que ela descreveu aqui pra gente, como uma tábua de passar roupa. Olha só, 12 anos. Eu entendo, porque eu também tinha uma tábua. E eu tô rindo de caca crying, porque não é legal, né, gente? Na escola, a gente vai ser sempre zoado. Ou você é muito gordo, ou você é muito magro, ou você é muito alto, ou você é muito baixo, ou é muito dentuço, ou não tem dente nenhum. Nunca tá bom. A real é que criança não tem filtro e pode ser muito cruel. Dependendo da criação, pior ainda. A Ângela, ela estava tanto tempo estudando naquela escola, na escola pública, que ela tinha aqueles amigos da vida toda. Agora, ela teria que fazer novas amizades, que não era um problema para ela. Logo de começo, como eu falei, ela era super comunicativa.
trocava ideia com todo mundo, conversava, falava, contava aí os casos da vida dela logo com 12 aninhos, gostava de brincar muito, sempre foi uma menina que gostou de esportes, o que fazia que ela também se envolvesse um pouco com os meninos. Ela sempre foi uma criança e uma adolescente de muitos amigos, muito querida. Agora, a Ângela tinha feito algumas amizades, estava conhecendo o pessoal e ainda não tinha comprado a camiseta do uniforme. Ela foi dado um tempo ali para ela, sei lá, 2 semanas, e aí depois disso ela tinha que comprar o uniforme. Enfim, passando ali o tempo, a Ângela foi comprar o uniforme e ela não gostou. Como eu falei, era uma camiseta transparente, ela não se sentia confortável. A Ângela ainda não tinha nenhum sutiã nessa época. E aí ela pediu, né? Ô mãe, será que a gente pode comprar um sutiã pra mim, alguma coisa pra eu usar embaixo da camiseta do uniforme? Claro, filha. A mãe da Ângela já sabia desse complexo que ela tinha com os seios. E elas foram às compras, compraram ali 2 tops sem costura, sem nada, sem arame, né, essas coisas confortáveis. Uma coisa assim pra criança mesmo, sabe, gente, quando tá nascendo o peitinho. E ficou ótimo. Só que aí, quando chegou em casa e a Ângela foi provar com a camiseta da escola, ela odiou. Ela odiou. Ela teve uma crise de choro, falou que não queria usar aquilo, mas não tinha muito o que fazer, gente. Tinha que usar o uniforme da escola. No começo, foi um pouco mais tranquilo porque estava frio. A Ângela colocava o agasalho e às vezes até passava um calor por conta disso. Só que aí foi entrando primavera, verão e em algum momento ela ia ter que tirar. Chegou o verão. Ai, que delícia o verão. E não tinha o que fazer. A Ângela começou a usar o top dela, colocar a camiseta e ir para a escola. E de começo foi tudo bem. A Ângela disse que foi melhor do que ela esperava, sabe? E o tempo foi passando. Até que Ângela continuou nessa escola por mais 1 ano, 2 anos, 2 anos e pouco. Agora com 14 anos. E por mais que tivesse passado apenas 2 anos, a gente sabe como adolescente às vezes dá aquela esticada, né? Evolui rápido, cresce do dia pro outro. É uma doideira, né, gente? Parece que dorme no outro dia já cresce uns 10 centímetros às vezes. E tava crescendo coisas no corpo das amigas da Ângela. Mais coxa, mais bumbum, mais barriga, menos cintura, enfim, cada uma estava indo pelo seu processo. Mas todas, essa era a visão da nossa musa, né? Todas, por mais que umas estavam ficando mais magras, outras mais gordinhas, cada uma de um jeito, era meio que unânime que todas estavam tendo um crescimento evidente nos seios. E a Ângela, nada, nem 1 centímetro. Ela não conseguia aceitar que às vezes é normal, né, gente? Às vezes a gente acha que não, mas o peito ele pode crescer até bem depois mesmo, de uma idade bem avançada. Eu falo por experiência própria aqui, viu? Mas imagina, ela já com esse complexo, com 12 anos, aliás, agora 14, mas ali inserido nesse mundo de adolescente que acontece tantas coisas, tantas vibes, ela não tinha consciência que o seio dela poderia crescer depois ou que cada pessoa tinha um tempo, né? O nosso corpo ele não é igual, o nosso tempo biológico não é igual para todo mundo. Ela sabia, até sabia, mas para ela entender, a ficha cair dessa ideia real era muito longe. Ela só conseguia olhar para o lado e todo dia se comparar demais com as outras meninas. E aí começou a acontecer uma coisa que era praticamente o pesadelo da Ângela, de quando ela entrou nessa escola 2 anos antes. Que é o quê? Começarem a fazer piada sobre o corpo, sobre o peito dela. Acho que é uma idade ingrata na escola, tá todo mundo se descobrindo, não é não?
E sempre tem, gente. Ou tá rolando uma malícia ali, umas piadas. Tá todo mundo também com muitos hormônios. E os meninos, aqui é uma percepção da Ângela, vendo todo mundo evoluir menos ela, começaram a fazer piadas. A Ângela lembra de quando chegaram pra ela e falaram assim: Ô, Ângela, você faz natação? Não, por quê? Ah, porque você nada de frente e nada de costas. é péssimo. Ela ri muito. Ela conta rindo essa piada. Mas na época não foi nada engraçado. Tanto é que ela lembrou até hoje, anos depois, e essa frase ficou com ela. Veio parar aqui, nesse podcast. Ela sentia que estava todo mundo num flerte, numa paquera, mas eram poucos os meninos assim que se importavam com ela. Aquele complexo começou a piorar e as coisas não começaram a ficar muito boa para ela não. A Ângela chegou para a mãe dela e disse: Ô mãe, eu quero comprar um sutiã, na verdade. Eu não quero esses tops. A mãe dela até questionou, perguntou se estava tudo bem e tal, mas ela não se sentia à vontade para contar isso para a mãe. Ela sabia que a opinião da mãe ia ser uma opinião de que todo mundo tem seu tempo, isso e aquilo. Mas, gente, ela começou a sofrer um bullying na escola por conta do peito dela, dos seios dela. E aí ela acha que também pela reação que ela tinha, né, com essas piadas, acabou que esse bullying foi aumentando um pouco e saindo da proporção, acho que é essa a palavra, justamente pelas reações que ela teve com isso. Todos os dias, os meninos faziam piada sobre o corpo dela, sobre o peito dela, e eram coisas bem cruéis, que nem essa piada que eu contei aqui pra vocês, né, da natação, só que daí pra baixo. E chegou, gente, teve caso assim de umas 2 vezes até, uns meninos passarem a mão no peito dela. Isso assustou muito a Ângela, gente, coitada. No outro dia, ela chegou pra mãe dela e disse. Ô mãe, eu quero comprar um sutiã que tenha bojo. A mãe dela perguntou se estava acontecendo alguma coisa, ela não confessava, sabe? Mas a mãe dela deu essa força. Elas foram às compras e compraram um sutiã que sustentava melhor ali, enfim, tudo, né, que precisava, como ela escreveu. Não era muita coisa, Mari, mas já era melhor que um top. O que acontece é que no sutiã de bojo, esse específico, é daqueles que tem aquele acolchoadozinho, gente, aquele pillowzinho dentro, sabe? Eu confesso que eu não tenho sutiã, eu tenho só top de academia, mas eu não tenho nenhum sutiã. Então eu realmente, eu já tive, mas eu esqueci o nome. Olha eu expondo a minha gente. Ô, gente, tô boa não. Para de ser doida! Ai, 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 hein? É, tá de boa, é só 20.000 pessoas que vão escutar isso, tá de boa. Mas enfim, voltando aqui pra história da Ângela. Ela comprou esses que dá pra você fingir que você tem um peito que você não tem. Eu fico tentando aqui dar detalhe, não consigo, fico nervosa, então é melhor ir pro direto e reto, que eu sou boa nisso. Ângela comprou um sutiã com bojo. E depois desse dia que os meninos passaram ali a mão nela, ela começou a usar esse sutiã. E aí, ela tinha peito agora. Pelo menos pra preencher, nem que fosse fake, ali na polo dela, no uniforme. E as coisas foram mudando. Isso são percepções dela, né? Ela percebeu que realmente as coisas foram mudando. E tudo porque ela tinha seios. Ela ficou, gente, a adolescência inteira muito bitolada nisso. Nos seios dela, nos seios dos outros, nos complexos. Ela sabe que ela tem um negócio com seios. E até hoje, tá? Porque eu vou falar pra vocês, se vocês esperarem e forem pacientes. Gente, eu tô aqui rindo ainda que eu falei um negócio. Bom, o que aconteceu? Isso foi no começo do ano. Então o ano passou, Ângela agora tinha ali fake boobies, né? Os seios dela que ela usava, mas ela tava feliz assim. Enquanto isso,
Ela estava esperando os seios dela irem crescendo. Enquanto eles não cresciam, ela estava dando uma ajudinha ali com o sutiã. Tá certa, o que for melhor aí para sua paz de espírito, musa. Só que aí, final do ano chegou e a escola ia fazer uma excursão, um passeio muito, muito legal. Não era esses passeios que você vai no parque e volta. Ia ser um que você ia num parque aquático, dormia na pousada, tinha recreação, ia ter fogueira, um negócio bem legal, no interior, assim, no interior de São Paulo, vamos dizer, no interior de São Paulo. Eu não sei, ela nem me falou de onde ela é, tá, gente? Então tô só dando um exemplo. Interior de São Paulo. E iria estar pela primeira vez, não só ela, como muitos dos colegas, sem supervisão dos pais. Ixi, o pau ia torar. Ela já estava de olho em um ou dois ali, que durante o ano ela sentiu que estava mais confiante para voltar a paquerar. Então ia ser a oportunidade perfeita para dar uns beijos, para, enfim, curtir. Falei para vocês, né, que ela é uma menina que gostava de esportes, e ia ter esporte também, parque aquático, uma beleza. Sonho. Todo mundo ficou assim, rodando camiseta. A quinta série não tem medo de morrer, sabe? O motorista pode correr. Até falei ao contrário aqui, mas if you know, you know. E aí, tudo certo. Ângela se empolgou muito. Até que caiu a ficha dela. Eu tô indo no parque aquático com o pessoal da minha escola. Eu vou ter que usar biquíni. E se eu vou ter que usar biquíni, eles vão saber que eu não tenho nada dentro desse sutiã. Ô, gente, que dó, né? 14 aninhos. Ela foi de histeria, quero muito fazer isso, socorro Deus, para, né, de 0 a 100, para, ai meu Deus, eu não quero nesse passeio. Vai todo mundo descobrir o meu maior segredo. Para ela, esse era o maior segredo da vida dela, que ninguém podia saber. De tão traumática, não, né? De tão traumatizada que nossa musinha tava. Era como se fosse um passeio de final do ano, para fechar o ano. Não era formatura, mas um passeio que fecha o ano. E todo ano tinha aquele passeio na escola. Aí, vocês acham que a Ângela foi ou não foi no passeio? Ela não foi. Ela não foi. O medo, gente, das pessoas descobrirem a realidade, que, né, passando aqui a ideia dela, era muito maior do que a vontade de estar lá, de estar nesse passeio. E ela perdeu. Ela se arrepende, é claro. Mas assim, na hora e na época foi tudo que ela achou que fez o melhor dela, sabe? E talvez seria péssimo depois para ela na escola, porque ela continuaria na escola no ano seguinte. Na cabeça dela, ela tinha esperança que no ano seguinte o peito dela cresceria e ela não precisaria mais mentir e assim ir nos passeios. Só que não, gente. A vida não é assim, né? E não foi o que aconteceu. A Ângela ficou mais 2 anos nessa escola. Então, no ano seguinte, com 15 anos, ela ainda usava o sutiã com bojo e ela não foi. E no outro ano, o último ano dela naquela escola, ela não foi. Ela já estava para fazer 17 anos, mas ela foi cursar o último ano dela em outra escola. E nesse pé, ela já estava numa obsessão que ela passava, gente, noite e dia, pedindo para a mãe dela para colocar silicone. Mas a mãe dela sabia que o peito dela poderia crescer e que não era certo, que ela era muito jovem, não estava concordando. Depois disso, ela saiu, fez o último ano em outra escola. Quando ela completou 18 anos, a Ângela colocou silicone. Ah, mas como ela colocou silicone se ela não tinha dinheiro? Não é possível que a mãe dela ajudou, né? Eu também me perguntei isso. E aqui, pasmem. Eu falei pra vocês, a mãe da Ângela é mãe solo, mas não significa que ela não teve pai ou tem um pai. Ela tem esse pai. E ela tava, gente, há anos recebendo uma mesada do pai e uma força para poder realizar o sonho de colocar o peito dela quando ela fizesse 18 anos. Ela fez tudo isso escondido, entre aspas, né, salvando esse dinheiro escondido da mãe.
E com a autorização do pai, ela fez, gente. E ela apareceu com silicone. O pai dela e ela fizeram um plano. Gente, eu achei isso aqui muito doido. Eu não sei se seu pai é muito doido ou qual foi o nível de manipulação da senhora, porque que doideira. 18 anos é muito novo, né? Mas o pai dela achava razoável e ele não queria que a filha, colocando entre aspas, né, passasse por mais nenhuma vergonha desse tipo. Ai, ai, ai. Ele fez aí esse plano e como ele era pai, pra ele soou normal. Você acha que homem pensa Eles fizeram todos os negócios certinho, né, de ir no médico, fazer os exames necessários. E a Ângela foi viajar com o pai e colocou silicone. Como a mãe dela era muito contra, gente, muito, muito contra, ela sabia que não adiantaria ela só falar. Ai, o meu pai vai pagar e é isso, ele vai me autorizar e pronto. Ela sabia que não, a mãe dela não ia deixar, ia dar um jeito de não deixar a menina fazer isso. Então, eles inventaram uma viagem juntos. A Ângela ficou tomando cuidados, fazendo drenagens. A recuperação dela foi boa, gente. Não é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Eu acho que é sobre o absurdo do que o pai dela fez e também o que ela passou não é uma experiência única. Muitas e muitas meninas devem passar e passam por isso todos os dias. A gente não tem vergonha do nosso corpo, da nossa evolução. E no nível da Ângela foi no nível tão grave que chegou no ponto dela esconder que colocou silicone pra mãe. Eu não sei, tem que ter a autorização do pai e mãe, gente? Eu não sei, porque eu coloquei o meu já tava velha. Então, se alguém souber isso aí também nos comentários, eu não sei. Imagino que para menor de idade, com uma autorização. Eu imagino que seria assim, só da mãe seria suficiente? Porque tem países, né, principalmente na Europa, que tem que ter autorização do pai. Só da mãe não vale. Ou até países, né, misóginos, enfim, que tem essa cultura mais machista. No caso do Brasil, acho que talvez seria suficiente, né, só de um dos pais. Enfim, fiquei curiosa e tensa em saber disso. E foi isso, gente. Ela colocou, ela ficou muito, muito feliz. Felizmente, ela não colocou um tamanho muito exagerado. Isso também foi uma exigência do pai dela, menos mal, né, dos males o menor. A mãe dela surtou, faltou sair um barraco e ela tirar uma cadeira na cara do pai da Ângela, de tão brava. Só que agora não tinha nem como ela afastar, né, ou querer que eles não tivessem contato. A Ângela, nem preciso falar, né, grudou no pai. A única coisa boa, além dos peitinhos dela, né, ela falou, foi que, por mais que hoje ela reconheça que a atitude do pai dela não foi legal, na época foi suficiente para os dois se conectarem mais, se aproximarem. Foi assim que a Ângela foi criando novamente, despertando um carinho e um amor pelo pai dela, que já estava dormindo e estava longe, né, gente? Esses anos que ela foi recebendo uma mesada dele ali por fora, foi o suficiente para ela ficar feliz com a ajuda do pai para realizar esse sonho dela. A mãe da Ângela estava muito chateada. Não só com o pai ela queria bater, né? Mas com a Ângela. A Ângela nunca abriu muito o jogo para a mãe, sabe? Ela tinha muita vergonha. A mãe dela sabia que ela tinha esse complexo com seios, enfim, mas ela não sabia que era nesse nível dela ter que inventar uma viagem com o pai e colocar silicone escondido. Tem algum problema colocar silicone aos 18 anos? É perigoso, gente? A causa da idade, aliás, não é perigoso por causa da idade em si. Toda prótese pode ter risco de longo prazo, a curto prazo, anos após a cirurgia pode aparecer alguma coisa. Tem algumas complicações mais comuns, outras mais tranquilas. E como a mãe da Ângela achava que ela poderia ainda desenvolver e crescer o peito dela, ela tinha falado, né? Minha filha, se você quiser ter filho, é melhor você colocar essa prótese depois que amamenta. Todos os conselhos ali possíveis, ela queria dar para a filha. A mãe da Ângela tinha uma impressão que ela iria se arrepender. O tempo foi passando, a Ângela se sentia muito confiante, comprou um monte de roupa nova, teve que trocar biquíni, as camisetas, comprou umas coisinhas de decote, enfim, ela recuperou a autoconfiança dela
como nunca, gente. Isso transformou mesmo a vida dela. Ela começou a fazer faculdade, se formou, entrou na área, conheceu um cara legal, se casou. E aí então a Ângela começou a sentir umas dores no seio dela. E, gente, o que tinha acontecido? Ela estava sentindo uma dureza, assim, uma deformação. Ela fez um ultrassom e descobriu que a prótese dela estava como se fosse uma cápsula no peito direito. Tava com essa cápsula, né? Meio deformada de um lado. Ela vinha sentindo algumas dores nas costas, de postura, e ela percebeu que era no seio porque, gente, estava bem aparente, não era uma coisa que estava pouco aparente. Eu perguntei para ela se ela sofreu algum acidente, alguma coisa que pode ter causado isso. Porque sim, gente, às vezes até num acidente de carro, com um cinto de segurança, pode ocorrer alguma coisa com o seu silicone. Mas não. A Ângela tem costume de dormir com a barriga para baixo, então com os seios para baixo. E o médico falou para ela que fazendo isso com muita frequência e por muitos anos usando a prótese, poderia sim que tivesse dado alguma deformada. Qual que era a solução? A Ângela poderia ou fazer a troca da prótese dela, ou fazer a retirada total dessa prótese. É a correção mais comum, envolve cirurgia. E como estava numa maneira, no jeito, no nível que não tinha o que fazer, ela optou por fazer a troca da prótese. E agora, um pouco mais arrependida dessa prótese, ela resolveu colocar um tamanho menor. Gente, eu vou resumir muito bem essa parte aqui, porque a Ângela não quer dar muito foco. Mas ela passou por muitos momentos e noites mal dormidas. Noites, na verdade, sem dormir. Ela ficou mal. Mal, mal, mal. Muita dor. Ela tinha vergonha. E aí ela voltou, sabe, para aquele lugar da infância dela, do complexo? Pois é. Eu perguntei se ela pensou em tirar, porque tem gente que faz a retirada total da prótese. Só que ela me explicou que como ela tinha ganhado um pouco de pele, se ela tirasse tudo, ia ficar feio, não ia ficar legal. Então ela optou por colocar nos 2 peitos uma prótese menor. E o porquê que essa história está aqui? Primeiro, é a primeira história que chega desse gênero, desse tema. E é um tema que a gente não aborda muito, mas eu tenho certeza que muitas mulheres já passaram por isso, por essas neuras. Se não é com o peito, pode ser com o bumbum, pode ser com algum, sei lá, com o nariz, com a orelha. A gente nunca tá feliz quando a gente é criança e ainda tem os nossos coleguinhas o tempo todo apontando os nossos defeitos. A Ângela sofreu muito por isso e agora, tendo que fazer essa troca da prótese, ela voltou para esse lugar. Depois de fazer muitas reflexões e já de alguns anos e alguns problemas que ela teve, dores no peito, na coluna, ela reflete muito e chegou nesse pensamento aqui. Meninas, não coloquem silicone antes de vocês estarem numa idade que vocês já têm maturidade suficiente para entender como que funciona o corpo de vocês. Quais são as complicações e implicações de ter uma prótese, que é um corpo estranho dentro de você? Ela não quer que ninguém que escute essa história passe pelo que ela passou. E se tem alguma mãe, algum pai aí, que tenha um filho que tenha algum complexo que seja, gente, tentem aconselhar de todas as formas e fiquem de olho. Ela se arrepende muito de não ter escutado a mãe dela. Porque durante a vida dela, nos últimos anos, né, ela fez essa cirurgia, gente, da prótese esse ano de trocar. Então agora que tá vindo essas reflexões que ela guardava muito para ela e agora ela tá levando em terapia, porque a Ângela ainda tem um complexo muito grande com os seios dela. Ainda, gente. Mesmo com a prótese nova, quando colocou a outra prótese, é uma coisa que ela tenta muito trabalhar. Ela não sabe se tem alguma coisa da infância dela que ela não lembra que aconteceu. Tô falando aqui pensamentos de Ângela, né? Pra gente botar aí e depois vocês colocarem os ângulos de vocês, que eu amo ver as opiniões de vocês diferentes. Bom, essa história, na verdade, é um alerta para todo mundo aí que tem um pensamento, ou tinha, ou pode
ter algum complexo igual dela, ou parecido. A Ângela não quer que ninguém passe pelas mesmas coisas, porque parece que nunca tá bom, sabe, gente? Quando você faz uma coisa, você acaba feliz ali na hora, mas depois você tá insatisfeito. Foi o que aconteceu com ela colocou a prótese, viveu anos muito bem, depois começou a dar problema, e ela começou a refletir, enfim, foi virando uma bola de neve na vida dela. A Ângela tá bem, ela tá tratando em terapia esse complexo, e aqui a gente usa o complexo porque é a palavra que ela usou para descrever. Ela anda tratando em terapia, ela fez essa troca aí da prótese, e ela quer ser mamãe. Agora, depois de ser mamãe, a Ângela pensa seriamente em ter coragem para tirar e não ter mais nenhum corpo estranho dentro dela. Ela sabe que tem um longo caminho por dentro e por fora para ela poder percorrer antes de chegar lá. Mas é esse o objetivo dela. Tamo com você, viu, Musa? Espero que dê certo, espero que você fique bem e que agora, escutando a sua história sendo narrada pela voz de outra pessoa, não só você, mas outras pessoas que podem estar passando por alguma coisa parecida, fiquem bem, vejam a luz no fim do túnel e consigam também ressignificar a história deles. Eu espero vocês lá no grupo do Telegram. O que vocês acharam dessa história? Achou legal? Querem mandar uma mensagem para a Ângela? Alguém já passou por alguma coisa parecida? Eu fico no escuro quando eu solto histórias de temas que nunca saíram aqui. Então preciso de vocês lá, tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!